Bom dia a você, telespectador da TV Brasília. Está entrando no ar o programa Tribuna Livre. O Tribuna Livre é um oferecimento do restaurante Esquina Mineira, que fica ali na 704, 705 Norte, e também da Prismac Turismo, que fica no setor hoteleiro norte, no Garvey Park Hotel, e vende a passagem aérea online mais barata do Brasil. E nós vamos compor aqui a nossa bancada com Luiz Solano, nosso festejado repórter do Planalto, e João Eduardo Zisman, que depois de uma grave gripe, né, mas depois se torna grave porque na idade dele, né, qualquer doença é grave, né, está de volta aqui para a satisfação dos nossos telespectadores, né, João? Seja bem-vindo. 15 dias estavam com saudade, né? 15 dias fora do ar aqui, fora desse convívio agradável, desse papo sempre picante, apimentado, né? Mas vamos lá, hoje tem o tema tá bom aqui. Tá certo. E o Solano vai mandar um abraço para quem, Solano, que você manda um abraço sempre? Para minha sogra. Tá certo. Mas eu queria mandar um abraço para você, Ilka, que você se recupere e volte logo à sua atividade, estudando, trabalhando, porque você é uma grande guerreira. Então esse é o meu abraço, vai hoje para a doutora Ilka. Tá certo. Mas, João, vamos começar falando um pouco sobre essa crise na PM. É uma crise que não acaba nunca, né? Quer dizer, desde o começo a Guinelo que nós temos crise na PM, né? É o quinto comandante, né, que entra em 3 anos de governo. E bem, isso é prova que não vai bem a questão dentro da PM. Como não vai bem a segurança do DF como um todo, né? O quinto comandante não se justifica em 3 anos. Eu acho que nunca na história do Distrito Federal aconteceram tantas mudanças dentro do comando da PM. E tem uma mentirada danada nessa história, né? E o motivo dessa vez foi absolutamente... Aliás, como o outro também, o coronel Suami, que foi comandante, que iniciou aquela compra esquisita de capa de chuva, foi a vez agora do comandante Josiel meter os pés pelas mãos e suspender em 60 dias os planos de saúde. Plano de saúde. Quer dizer, por uma questão financeira. Porque isso não é dinheiro da PM, não é dinheiro é repasse do Fundo Constitucional. Esse dinheiro não pode ser acomodado em outro lugar que não seja aquela destinação. Mas para que o telespectador possa entender, João, o que aconteceu? O coronel Cordeiro, que me parece que era o diretor da área de saúde da PM, disse e comprovou, através de documentos, que deu a notícia aos seus superiores acerca da necessidade de se alocar os recursos. Depois, o governo do Distrito Federal negou que tivesse essas informações. Aí o coronel Cordeiro chegou e negou de uma forma absurda, dizendo que foi sabotagem. Exatamente. Né? O coronel Cordeiro, deputado Chico bem, uma Vigilante, pessoa muito séria, não se presta a esse tipo de coisa, de mentir, esses troços, né? Então, eu acho que é importante, né, que a população saiba que realmente essa crise, se houve sabotagem, é do próprio governo, né? Não, houve falta de gestão, falta de comando, mas não só comando na esfera da Polícia Militar, não. É falta de comando no governo. O governador não está governando, né? Mete o pé pelas mãos, escuta a história de lá, inventa. Quando tem uma evasiva qualquer para dizer que é sabotagem, escala lá o líder do governo, Chico Vigilante, para abrir a boca sem saber o que houve. Né? Quando vai investigar, quer dizer, uma investigação simples, corriqueira, e ver que Só ver documentos, pronto. Ver que os documentos foram feitos, a exposição de motivo foi feita, quer dizer, estavam alertados, e aí, como é que ficam 90 mil pessoas sem plano de saúde? Quer dizer, policiais. Pior, são policiais que precisam ter tranquilidade para sair às ruas, para dar tranquilidade à população, né? É verdade. Graças a Deus que houve uma agilidade, as denúncias, o fato foi tão escandaloso que em 3 ou 4 dias, se não me engano, resolveram essa questão e a Câmara aprovou um crédito. Mas a gente precisa investigar o seguinte, e o dinheiro do Fundo Constitucional, que era destinado para pagar o plano de saúde, foi para onde, gente? Gastaram em quê? É verdade. Solano, o que você tem a dizer sobre isso? Veja bem, eu não vou entrar no mérito do problema do plano de saúde. Eu entro no mérito da minha preocupação com o enfraquecimento da tropa. Porque a tropa vendo a saída de comandante, entra comandante, sai comandante, ninguém sabe quem é o verdadeiro comandante. E isso traz, inclusive, uma intranquilidade para a tropa. Hoje pela manhã eu conversei com os 4 militares da Polícia Militar e eles me disseram,
Solano, nós estamos preocupados com essa mudança constante no Comando Geral da Polícia Militar. Isso não acontece em outros estados brasileiros, está acontecendo aqui em Brasília. É como disse o João, não há comando hoje no governo do Distrito Federal. O governador vai pela conversa dos outros e faz alguma coisa relacionada com recados que ele recebe de seus líderes na Câmara Legislativa. Então eu vejo com muita preocupação, a tropa está se dividindo. Agora, vamos esperar se esse novo comandante, pelo menos fique o ano todo, o ano de 2014. Mas não acredito. Maio ele está indo, vai pegar o boné e vai para casa e vai ter mais um comandante comandando a Polícia Militar do Distrito Federal. Essa é a minha preocupação. A tropa está se enfraquecendo. Isso assusta a população de Brasília e a população de Brasília precisa de mais policiamento. É uma pena e é uma situação de gravidade, né? Porque, infelizmente, o governador Agnello não consegue ter controle de nada. Parece que quando ele aparece em Brasília, ele começa a tomar algumas atitudes, parece que ele não governa. Enfim, é uma loucura o governo do Distrito Federal. Mas existe um outro fato aí muito triste e muito grave também, João, que dia 3 de novembro nasceu no Agarrã um garoto de nome Rodrigo. Ele nasceu com síndrome de Down e com cardiopatia grave, né? Esse garoto precisava de um leito, né, numa UTI, apesar de todos os esforços dos médicos que estavam cuidando diretamente, mas o governo, em momento algum, no tempo correto, conseguiu encontrar o leito, ou seja, não tinha leito nos hospitais para que essa criança fosse submetida ao tratamento que era necessário, né? E, lamentavelmente, dia 3 de dezembro, essa criança veio a falecer, ou seja, durou um mês. E essa morte, ela é creditada. Essa morte aconteceu pela incompetência, pela insensibilidade dos governantes do Distrito Federal. O caso não é o primeiro caso de falta de leitos de UTI E não será para o atender. último, não. E, infelizmente, não será o último, né? Como você disse, foi uma luta aí durante 30 dias, praticamente. E eu tive a oportunidade de conversar com o secretário Rafael Barbosa na terça-feira, pela manhã, na terça-feira dessa semana, e perguntei ao secretário como é que estava o caso do Rodrigo. Ele me disse que tinha conseguido acomodação no leito da UTI. Mas quando ele conseguiu, o garoto já estava febril, não podia mais submeter a cirurgia. Chegou fora, foi tarde, e é isso, são vidas, né? Não dá para brincar com vida, todo minuto é muito sério. Então, se a providência não for tomada de imediato, na hora que acontecer, não dá para esperar 30 dias, porque aí aconteceu o óbito, infelizmente a família... E a criança agora está lá em cima, né? E eu fico pensando, João, porque o que será que pensa, né, um governador que se diz médico, um secretário de saúde que promete resolver o problema imediatamente e leva um dia, sabendo que a área de saúde não espera, né? Será que à noite esses homens conseguem dormir com a consciência tranquila? Eu acho que não. Eu quero agradecer muito ao Tiago Romero, que foi quem coletou todas as informações, buscou, né, o contato com as pessoas para que a gente pudesse trazer essa notícia que é triste. A gente traz com muita tristeza, mas tem que mostrar para a população do Distrito Federal que, lamentavelmente, muitas pessoas estão morrendo por falta de competência na gestão na área de saúde no Distrito Federal. Mas tem um outro assunto, né? Esse assunto você quer falar, né? Isso é interessante. É o novo administrador de Águas Claras? Mais um administrador em Águas Claras, né? É o terceiro ou quarto, né? Águas Claras, em razão dos seus administradores, pode se chamar de águas turvas, né? Porque ninguém está dando certo lá dentro. E aí, para completar, o governador Agnello nomeia o ex-secretário de Educação, Denilson Bento, que eu não sei nem se é morador de Águas Claras, mas isso aí pouco me importa, né? Me parece que não é morador, mas isso aí é um fato irrelevante no contexto maior, que é o fato que o Denilson é um sujeito que está investigado
pelo Tribunal de Contas por superfaturamento Na merenda de escolar. obras, superfaturamento da merenda escolar, e aí ganha como prêmio a administração de Águas Claras. Agora um recado aos moradores. Não procure o administrador, porque ele não recebe ninguém no gabinete. Quando era secretário, ele não recebia telefonema, não atendia ninguém e certamente vai acontecer a mesma coisa com vocês lá em Águas Claras. Ele não recebe ninguém. Mas por quê? Porque ele não está lá, ele é funcionário fantasma? Eu é o tenho o quê? meu ponto de vista. Eu acho porque ele não gosta mesmo do povo de Brasília. Ah, tá certo. Lamentavelmente, nós somos obrigados aqui no Tribuna Livre a trazer, né, essas notícias. Quer dizer, o governador nomeando um administrador que está sendo investigado, né? Pois é, são denúncias e mais denúncias, e uma gestão pífia na Secretaria da Educação. Exatamente. É uma criança que morre por falta de competência na gestão, né, da área de saúde do Distrito Federal. É a PM em constante crise, também por questão de incompetência, quer dizer, tudo é problema de gestão. E, lamentavelmente, esse é o retrato do governo do Distrito Federal, o governo do PT, o governo do Agnello Queiroz. Mas o Tribuna Livre volta já já. Bem, o Tribuna Livre está de volta e agora vamos falar um pouquinho sobre futebol e vamos falar sobre direito também, né? Para isso nós contamos aqui com a doutora Roberta Macedo, né? Que hoje traz um tema muito interessante, né? E o nosso Simplício Santos, que está muito triste aí com a possibilidade do Fluminense voltar a frequentar a segunda divisão, Quase né? de luto. Tá quase Quase de de luto. luto. O Fluminense vai cair, não. Vai Olha não. bem, eu estou lhe dizendo isso no sábado, o jogo é amanhã, né? Você tá com muita fé, viu? Porque, veja só, qual é o time da fé, não é o São Paulo? O São Paulo não vai deixar o Curitiba ganhar, tá certo? Não, mas eu não tô dependendo. Os outros, eu confio nos outros, eu não confio no Pois Fluminense. na gente, né? Não, se a gente cair é por culpa nossa mesmo. Né? Porque entendeu? para o Fluminense não cair, basta que, ele ganhe do Bahia. Isso ele tem que fazer. Pois é, esse que Aí, é o como problema. o Bahia está em festa, eu não sei nem se o Bahia, talvez até ganhe por WO. Né? Não sei Tomara se que o Bahia vai esteja em campo, festa né? até agora, porque aí vai ser. E precisa que o Vasco não ganhe do Atlético Paranaense. Eu acredito que ele não conseguirá ganhar, porque o Atlético precisa também aí é não difícil perder, mesmo. né? E a questão é o Curitiba e São Paulo, né? Mas vamos deixar essa questão da segunda divisão para a gente discutir no próximo programa. Você quer saudar aí a imensa nação da Cobra Coral? Né? Isso! Vou Santa falar Cruz. hoje sobre Santa Cruz. Santa Cruz, campeão da Série C, vai para a Série B. Uma campanha que no início começou atribulada, teve troca de técnico, colocaram o Vica. Depois que O Vica é aquele zagueiro do o Vica é o Fluminense? mesmo zagueiro que era do Fluminense lá e teve bastante competência em levar o Santa Cruz para as finais. E o Santa Cruz, ele teve um problema em confronto com o Betim, Mojimirim, questão liminar no meio do caminho, mas depois ele ultrapassou esses adversários, eliminou o Luverdense e fez uma final com Sampaio Corrêa, que também subiu para a Série B. Primeiro jogo 0-0 e agora 2-1, legítimo Gol do campeão Caça-Rato. Gol do Caça-Rato, legítimo campeão da Série C e agora na Série B pode enfrentar um carioca ali, né? Com certeza vai enfrentar um carioca. O Vasco ou o Fluminense, Vasco, os dois, Santa né? Cruz, Não sei. Vasco, Santa Cruz. Exatamente. O que mais você tem aí? Tem a Ponte Preta, né? A Ponte Preta Empatou, né? 1-1. E agora o interessante é que a Ponte Preta empatou quase todos os jogos em casa e decidiu fora. Então, foi. é uma esperança para a Ponte Preta jogar lá na Argentina e conseguir o título, primeiro título da história, né, na Sul-Americana. Não é só na Sul-Americana. Na vida, né? Na vida, né? Parece que nunca ganhou nada, né? Exatamente. E ganhou só no juvenil lá e tal, mas de profissional não. E por fim tem um torneio internacional de futebol feminino aqui em Brasília, vai ser no Mané Garrincha, começa no dia 12. Vão ter aí as seleções Brasil, Escócia, Chile e o Canadá. E a Marta vai estar em campo aí proporcionando grandes jogadas aí para o cidadão brasileiro. E para você que não acompanha tão de perto a questão do futebol feminino,
O futebol feminino, diferente do futebol masculino, tem muita tradição nos Estados Unidos, no Canadá. O time do Canadá é muito bom. Noruega também. Noruega, né? China. China, quer dizer, essa meninada aí desses países aí jogam muito, né? Então exatamente. teremos grandes jogos. Né? Teremos grandes jogos e vai ser páreo duro aí para o Brasil. Já é uma preparação para o Mundial que vai ser só em 2015. Certo. Vamos falar um pouquinho com a doutora Roberta, que está aqui, entendeu? Ansiosa para falar daquilo que seus ouvintes, não, seus telespectadores, né, têm reclamado aí, né? Eles querem saber algumas coisas acerca do regime de casamento, né? Vamos lá, Roberta, a palavra é sua, né? Bom dia, Raimundo. dia. Bom dia, Simplício. Bom dia a você. Hoje nós vamos falar sobre regime de casamento, que é o regime que é adotado quando você vai se casar, que o nosso código estabelece, né? Nós temos 4 regimes. O que é mais adotado hoje é o regime da comunhão parcial de bens. Você Quando casa, você fica calado, é esse o regime? É esse o regime. Você não se posiciona, não fala qual é o regime que você vai adotar, provavelmente será o regime da comunhão parcial de bens, que é aquele regime. Casei, a partir daquele momento, tudo que constituir será dividido entre o casal. Inclusive filhos, né? Sim, inclusive o filho, a guarda, né, Guarda, os alimentos, tudo. E nós temos também o regime da comunhão universal, que hoje em dia nem é tanto utilizado, né? Porque abrange tudo, antes do casamento e após o casamento. Também temos o regime da separação final dos aquestos. Esse regime, no Brasil... Peraí, fala de novo esse negócio aí. Separação final dos aquestos. Tá É um regime que não é utilizado. Mas um telespectador enviou uma pergunta, que é um regime que tem sido adotado no Brasil, e em Brasília ele está sendo utilizado bastante, que é o regime de separação de bens. Esse regime está estabelecido no Código Civil, né, são 2 artigos que falam sobre o regime. O 1641 e o regime e o artigo 1687. Sei. Esse regime, o que esse telespectador quer saber? Ele casou no regime de separação de bens e ele está preocupado, caso ele venha se separar da esposa, como que vai acontecer com o patrimônio que eles adquiriram. O que acontece? O patrimônio que você adquire durante o casamento, no regime de separação de bens, ele não comunica. O que é seu e o que é meu. Eu administro, eu pago as contas, eu que compro, eu que vendo, eu tenho a total liberdade nesse regime. Então ele preocupou, eu me casei nesse regime, e hoje? E aí, se eu me separar? Se separar, o que é seu, o que é dela, é dela. Mas a preocupação foi além. Ele falou, e no caso da morte? Dele Ou dela, né? Porque no caso pensão. É pensão. Ela é aposentada, né? Ela é servidora federal, e ele gostaria de saber se ele recebe a aposentadoria dela. Quando você se casa nesse regime, você faz um pacto antinupcial. No pacto antinupcial, você vai estabelecer alguns contratos entre vocês. Se lá estiver estabelecido que você irá receber pensão, você vai receber. Se não, a lei não garante a pensão. Mas tem um detalhe. No regime, os bens que eu adquiri foi para o seu nome em parte, para o meu nome em parte. Se eu conseguir comprovar que eu ajudei onerosamente a você a comprar aquele patrimônio, dependendo da análise... É questão de prova, então. Isso, análise judicial, o nosso tribunal e o STJ já reconhece que pode dividir esse patrimônio. Então, quem casa nesse regime, ele é um regime melindroso. Primeiro que o casal ele tem que ter uma certa sintonia, porque se eu colocar tudo em meu nome e separar e você em vida, tudo é meu. Então, e se eu falecer, só eu conseguindo comprovar que aquele patrimônio que adquiriu será de nós dois. E a pensão, infelizmente, se o pacto não tiver estabelecido, não irá receber. Muito bem, devidamente esclarecido, né, para o nosso telespectador, eu quero dizer a vocês devem estar sentindo a ausência, né, do Dr. Vieira, né, e os telespectadores ficam preocupados. Não, ele não teve nenhuma gripe como o João Eduardo, né? Ele está, neste momento, saboreando algum peixinho lá em Fortaleza, viu? O Dr. Vieira fez uma viagem, mas
próximo programa ele estará aqui conosco. Eu quero agradecer muito a Roberta, viu, Roberta? Muito obrigado. Agradecer meu amigo Simplício, né? E se Deus quiser, no próximo sábado nós estaremos comemorando a permanência do Fluminense na primeira divisão. Sem comentários. Ou sem chorando, né? comentários. Um abraço pro meu amigo seu Leandro, né? Seu Leandro é torcedor do Santa Cruz, não, né? Também. Ah, também é torcedor do Santa esse Cruz. negócio Está de lá no tricolor vem de Santinha. lá, né? Tá. Então tá bom, o Tribuna Livre volta já já. Bem, o Tribuna Livre está de volta e agora vamos, né, conversar um pouquinho com a doutora Quitéria sobre saúde, né? E temos uma convidada muito especial, né, minha amiga Fabiana, né? Eu tenho visto aí a Fabiana no Facebook, nos jornais, né, muito envolvida com o movimento aí LGBT. Exatamente. Então vamos conversar um pouquinho, né? Mas vamos começar aqui, dê o seu bom dia aí, Quitéria, e você vai falar sobre sífilis, né? Bom dia a todos. Quero agradecer a todo mundo mais uma vez a demanda de e-mail que eu estou recebendo e espero. Mas quem não quer falar com você, Quitéria? Todo mundo quer falar espero com uma você. hora poder retribuir e responder a todos. Bem, estamos na Semana da AIDS, né? Na Semana Internacional da AIDS. E o que aconteceu quando apareceu a AIDS? O índice de sífilis aumentou muito, né? Independente da AIDS ou não, o ideal é fazer seu VDRL, que é o exame de sangue. Não dói, não tem problema nenhum. Detectou o VDRL positivo, tratar. E esse tratamento tem na rede pública, né? Que é uma bezetacil, infelizmente é uma bezetacil, que dói um pouquinho. Que só, né? Um pouquinho mas, é pra ser generosa, né? Mas é um tratamento que tem cura, né? Tem tratamento. Pior aquele que não tem tratamento, como o HIV que não tem. E o índice de HIV, de VDRL aumentou muito, entendeu? Hoje em dia, na rede pública, a gente recebe 2, 3 pacientes positivos de VDRL, entendeu? Certo. E muitas vezes desconhece aquele... E esse é um exame de rotina, né? Exame de rotina. Eu acho que todo mundo deveria pedir seu VDRL em qualquer exame de rotina, tanto no privado quanto no público. Na rede pública. É um exame simples de fazer, é colhido no sangue mesmo, entendeu? Não tem problema nenhum. E detectou, tratou. Porque existe também a sífilis congênita. Se a mulher sabe, não sabe, ou melhor, não sabe que é positiva de VDRL, que tem a sífilis, engravida, não faz o tratamento, o bebê nasce com sífilis congênita. Entendeu? E isso vai acarretar o quê? Vai acarretar déficit de membros inferiores, às vezes, né? Lábio leporino. E outra coisa, a gestante vai ficar cheia de lesões, de ferida, a pele fica muito feia, entendeu? Então, detectou o VDRL, tratou, acabou. E é com fácil tudo isso. de prevenir, é só Com fazer certeza. os exames. Fazer os exames e usar preservativo, sempre. Tá. Porque VDRL, sífilis, pega no ato sexual. Perfeito. E você, Fabiana, você está aí sempre nos Facebook, agora é a musa do Facebook. A madrinha do movimento LGBT. Né? Olha, sempre tive muitos amigos, né, do movimento LGBT e começamos fazendo algumas paradas LGBTs em Brasília e o trabalho cresceu muito e agora nós estamos já fazendo planejamento para ano que vem. Nós temos uma equipe grande que trabalha em prol desse movimento, né? Porque é um povo muito carente, Raimundo. É verdade. Nós não temos o auxílio nós temos o auxílio de um deputado só e a gente procura sempre verba, ajuda e ninguém ajuda. É um público muito carente que necessita de ajuda. Direitos humanos no Brasil ainda está muito atrasado, muito aquém dos outros países, né, como os europeus, né? A gente, para conseguir aprovar um PL é muito difícil, a gente, para conseguir realizar um evento social é muito difícil, e é só a gente mesmo, com nossas verbas, nossa luta. Eu me lembro, Fabi, que quando eu estava na Secretaria de Justiça, Direitos Humanos e Cidadania, um dos grandes objetivos era a criação do Conselho de Defesa dos Direitos, né, das pessoas LGBTs. Desse regime, né? Então, me parece que naquele momento foi um pequeno avanço,
né? Mas não sei se houve continuidade, se o governo atual tem feito alguma coisa, porque realmente você tocou num ponto que eu acho que é interessantíssimo, questão de direitos humanos. Aqui cada um tem a sua orientação, né, sexual, e cada um faz o que quer. Agora, evidentemente que a gente sabe que a sociedade, muitas vezes, alguns segmentos da sociedade são extremamente preconceituosos, né? A pessoa às vezes chega numa repartição pública e, em razão de demonstrar sua orientação sexual, ela às vezes é discriminada, né? O que tem avançado nesse sentido? Raimundo, na sua época em que você foi secretário de Justiça, inclusive você foi um dos que começou a ajudar realmente, um dos que começaram a ajudar realmente o movimento. O pessoal, inclusive, fala muito em seu nome, né? Na época você ajudou muito o movimento LGBT em Brasília. O governo atual não tem ajudado, a gente não tem ajuda nenhuma do governo atual. O governador Agnello não ajudou o movimento LGBT, em nada. Inclusive a nossa lei, ele não aprovou, não sancionou a nossa lei, né? Então, assim, o governo não está dando apoio nenhum. E, realmente, na sua época, você ajudou muito quando você era secretário de Justiça. E o que vocês estão fazendo hoje para poder ter esses direitos reconhecidos? Olha, a gente está lutando Quitéria, muito... pode entrar no assunto aí, viu? Eu gostei, eu gostei tá... do que ela falou em relação a dizer que eles não têm muito apoio de ninguém. De ninguém. Entendeu? É verdade. O que aconteceu? Aconteceu o seguinte, que uma época que eu estava no Hospital Dia da 508 Sul, que é o DDST-AIDS, eu atendo muito, mas muito homossexual. Porque eu era considerada a madrinha deles naquele local ali. Primeiro que não tinha ninguém para fazer o tratamento deles. Inclusive, alguns colegas médicos com alguns preconceitos, entendeu? Não gostariam de atender eles. Eu que atendia eles. Eles tinham lesões anais, tinham lesões penianas e eu tratava deles. E uma vez eles me sugeriram a montar um consultório só para eles. Doutora, por que a senhora não monta um consultório para a gente? Entendeu? E eu disse, vou pensar no caso de vocês. Então, eles são muito carentes, realmente. Muito carentes. Eles não têm para quem recorrer. E a homofobia existe, Raimundo. A homofobia existe. Eles sofrem preconceitos para arrumar um emprego. Eles não escolhem ser gays, lésbicas. É a orientação, não é uma opção sexual, é uma orientação sexual. Eles não escolhem serem expulsos de casa, serem expulsos do colégio, serem expulsos do trabalho, serem espancados. A homofobia existe, porque eu nunca ouvi falar alguém matar alguém porque ele é surdo, porque ele tem deficiência, mas eu sempre ouço e sempre vejo nos jornais pessoas que são mortas por serem homossexuais, por terem essa orientação sexual. Então é muito triste, é muito difícil. Direitos humanos, a gente tem que avançar, a sociedade espera uma resposta do governo. O governador Agnello, a sociedade espera uma resposta do senhor, sancione o nosso projeto. E é isso, nós temos também os fundamentalistas que estão contra, né, que trabalham contra. A realidade é essa, Raimundo, nós somos 20 milhões no Brasil. É uma realidade, os homossexuais existem. E não tem como eles serem exterminados do mundo como os fundamentalistas querem. E são cidadãos como São cidadãos que pagam impostos. Exatamente, e que têm os mesmos Sinal, direitos. muito inteligentes, viu? É verdade, é verdade. Tem muitos advogados, muitos engenheiros. Médicos. São muito inteligentes, por sinal. E eu acho importante aqui, quero até aproveitar e render homenagens à professora Maria da Guia. Professora Maria da Guia, quando eu era secretário de Justiça, Direitos Humanos e Cidadania, a minha subsecretária de Direitos Humanos, primeiro foi o doutor Amauri, depois a professora Maria da Guia. E a Maria da Guia tinha muito essa preocupação. Daí, inclusive, né, ter nos orientado bastante no sentido de que nós deveríamos ter uma atuação mais
forte, mais consistente, mais firme com ele, exatamente para que a gente pudesse garantir a essas pessoas, né, os mesmos direitos que são garantidos, né, ao cidadão que tem outro tipo de orientação, porque a orientação sexual não pode ser motivo, né, de discriminação e nem de privilégio, simplesmente é uma orientação, a pessoa tem, é a igualdade. A igualdade. A igualdade que as pessoas têm que ter. Bem, eu quero agradecer a você, Fabiana, quero agradecer a minha amiga Quitéria, que está constantemente aqui conosco, né, e sempre orientando, né, os nossos telespectadores. E quero apenas fazer um complemento, né, que o deputado que a Fabiana estava se referindo, né, que tem ajudado na medida do possível, né, a causa, né, o deputado Olair Francisco, a quem manda um abraço aí, né, para nosso grande amigo, o deputado Olair Francisco. E quero também mandar um abraço enorme, fazer um agradecimento público, né, ao Ladido Fino Corte, né, que está aí sempre conosco, nos prestigiando. Mas nosso tempo é muito curto. E, diante disso, então, eu quero agradecer a você, telespectador da TV Brasília, que está sempre assistindo o nosso programa Tribuna Livre, todos os sábados, né? E, se Deus permitir, sábado que vem nós estaremos juntos novamente.